Olá a todos, aqui é o Leandro da Logic Ponto novamente, e nessa aula nós vamos apresentar para vocês uma outra funcionalidade que também foi implementada na versão 1.006 do nosso software de tratamento de ponto, ok? Essa funcionalidade é a multiplicação das extras pelo percentual no saldo do dia. Então, para ilustrar melhor para vocês, eu vou abrir aqui o software de tratamento e explicar do que se trata. Como exemplo, eu vou pegar aqui a tela de cálculos, do funcionário Fernando e vou expandir um pouquinho aqui para detalhar melhor para vocês, tá bom? Legal. Como a gente pode notar aqui no cadastro de horário desse funcionário, as extras estão sendo calculadas aqui no modo de coluna única, que é o modo padrão. Nesse modo, todas as horas extras, independente do dia onde ocorreram, são sempre lançadas na mesma coluna, que no caso tem uma coluna de extras, e todas elas entram aqui. Não importa se foram feitas num feriado, 1º de janeiro, tá certo? Se foi num sábado, se foi num domingo, se foi na semana, todas elas entram nessa coluna única aqui, extras, tá ok? Perfeito. Porém, tem empresas que precisam fazer uma separação dessas extras. Então, por exemplo, aos domingos e feriados, as extras são 100% e nos demais dias 50%. E isso já estava habilitado nas versões anteriores do sistema, Bastando para isso a gente alterar aqui na aba de extras do horário, o tipo de extras para colunas independentes. Então nós definíamos o percentual desejado. Então, por exemplo, 50% para dias comuns e 100% para domingos e feriados. Deixa eu fazer a configuração aqui. Perfeito, Quando a gente clicar em salvar, como que o sistema se comporta? Ele cria mais duas colunas agora, tá vendo? Ó, extra 50% e extra 100%. Então, quando as extras são feitas num feriado, caem aqui na coluna de 100%, aos domingos também caem na coluna de 100%, e nos demais dias caem aqui em 50%. Até aqui está tranquilo. O problema é o seguinte, é que nessa coluna de saldo do dia, o que o sistema faz? Ele subtrai as extras do dia pelas faltas que teve também, tá bom? Só que, quando você tem aqui duas colunas com percentuais de extras diferentes, isso dava um problema. O sistema estava somando direto essas extras, sem levar em consideração o percentual, e depois subtrair as faltas, levando a um valor direto. Porém, é preciso levar em conta esse percentual antes de fazer esse cálculo, ok? Então, nessa nova versão, a gente habilitou aqui, na aba de extras do horário, uma caixa de seleção chamada multiplicar extras pelo percentual do saldo do dia. Quando nós marcamos essa caixa de seleção, o sistema informa um aviso aqui, explicando sobre arredondamento. Quando nós salvamos aqui então e retornamos à tela de cálculo, o sistema vai fazer o seguinte agora. Antes dele lançar o saldo do dia, ele vai multiplicar essas extras pelo percentual. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Dia 1º de janeiro foi um feriado. Então, o funcionário trabalhou das 8 às 12, um total de 4 horas, certo? Como era um feriado, toda a jornada trabalhada entra como extra, de 100% nesse caso, só que agora, para ele fazer o lançamento no saldo do dia, ele multiplica. Então, 4 horas vezes 2, porque dobra quando é 100%, vira 8 horas aqui no saldo do dia, tá vendo? Da mesma forma, quando são extras do domingo também, então das 13 às 16h30, trabalhou 3 horas e 30, extras de 100%, 3 horas e 30, multiplica por 2, vira 7 horas aqui, tá vendo? Então ele faz essa multiplicação para a gente. E além disso também, no banco de horas ele continua aqui, ó. Ele faz esse mesmo lançamento também no banco de horas, Só que isso também tem um problema. Quando as extras estão de 100%, tudo bem, porque a multiplicação é um número inteiro, é 2, Ou se fosse 200%, seria 3, etc. Só que, no caso aqui, quando são 50%, pode ocorrer um problema, pode gerar números decimais. E nesse caso, como o sistema não trabalha com segundos, somente horas e minutos, ele precisa fazer um arredondamento para conseguir calcular o valor. Então isso pode resultar em algumas perdas. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Vamos pegar como exemplo aqui, deixa eu ver, 3/1, dia 3. Certo? Perceba que aqui foi gerado 5 minutos como extras de 50%. Então, para fazer o cálculo aqui na coluna de saldo do dia, nós multiplicamos esse valor aqui, 5 minutos, por 1,5, que é a própria extra feita, mais metade, 50%. Então, o que acontece? O cálculo real daria 5 minutos, mais 2 minutos e meio, 7 minutos e meio, Só que esse meio seria segundos, e o sistema não trabalha com segundos. Então ele fez um arredondamento aqui para 8, tá vendo? De 7,5 passou para 8 minutos.
Daí a gente pode pensar, poxa, mas 30 segundos não vai dar muita diferença. Só que ao longo de um período todo que você faz aqui o cálculo, isso pode dar alguma diferença até considerável, né? Nós fizemos alguns testes aqui, já chegou dias que deram 10 minutos de diferença, 9, né? Então, para você habilitar essa opção, você tem que levar em conta que quando as extras aqui possuem um valor quebrado, né, então 50%, 60%, 150%, né, etc., então ele pode gerar um arredondamento e pode gerar também algumas perdas aqui no cálculo, tá bom? Então a gente precisa ficar ciente disso. Tanto que quando a gente marca essa opção aqui no cadastro de horário, ele exibe para a gente essa janela, arredondamento de cálculos. Atenção, ao habilitar essa opção, o sistema utilizará arredondamentos para tratar os cálculos que resultam em valores decimais, né? Então, ou seja, ele vai fazer o arredondamento. Isso pode gerar algumas perdas, tá ok? Então, a gente recomenda você deixar essa opção habilitada somente se você necessitar desse cálculo, tá bom? Que no saldo do dia, essas horas sejam multiplicadas pelo percentual da coluna. Caso contrário, você deixa desmarcado, que aí o sistema vai lançar direto, tá bom? Legal? Essa funcionalidade também é interessante para empresas que precisem trabalhar da seguinte forma: que no banco de horas da empresa, as extras que forem feitas aos domingos e feriados, por exemplo, entrem dobradas e nos demais dias não. Então, como que a gente faria essa configuração? Nós manteríamos aqui domingo e feriado com 100%, e os demais dias a gente ia zerar, ia manter aqui como zero, que aí o sistema lançaria o próprio valor. Vou marcar aqui a coluna, a caixa de seleção novamente. Salvar. Feita essa configuração, aí o sistema vai se comportar da forma que eu indiquei. Então, perceba o seguinte, quando as extras são feitas em dias normais, por exemplo aqui, numa sexta-feira, né, gerou 7 minutos, são esses próprios 7 minutos que entram aqui no banco, né? Então ele tinha 8,21 mais 7, 8,28, né? Então entra o valor real, aqui também, gerou 1h58 de extras, são essas próprias 1h58 que entram aqui no banco também, tá bom? Legal. Agora, quando as extras são feitas, por exemplo, num domingo, aí elas entram dobradas. Então, o funcionário aqui teve 3 horas e 30 de extras, só que perceba que aqui viraram 7 horas, porque dobrou. E essas 7 são somadas aqui no banco de horas. Com isso, você obtém esse efeito da dobra, né, das horas trabalhadas em dias de folga e feriados no banco de horas, tá bom? Então, essa é a nova funcionalidade que a gente implementou também no software, só que ela requer muito cuidado, tá bom? Somente habilite essa funcionalidade se você necessitar desse cálculo, justamente para evitar que o sistema calcule valores de forma incorreta, né? Devido aos arredondamentos que ele faz, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau!